Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início então à nossa conversa sobre tiristores. Espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior do professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele fala lá dos princípios básicos do tiristor, né? Princípio de funcionamento. E aqui a gente vai fazer a análise dos controladores tiristorizados, tá bom? Bom, basicamente os tiristores eles são utilizados para controlar a tensão RMS, ou seja, tensão eficaz. Aquela tensão que vai dar o fluxo de potência que chega na nossa carga. Os circuitos eles são compostos de uma fonte de corrente alternada, tá? Onde a gente vai chamar VS de tensão eficaz da fonte, tá? VS, S de source, tá? Em inglês. FS de frequência da fonte. Então aqui no Brasil, né, comumente a gente tem 127 volts RMS, né, ou 220. Dependendo aí do número de fases que a gente está usando no âmbito doméstico. Quando a gente está falando no âmbito industrial, a gente tem tensões mais elevadas de trabalho, tá? Então a gente tem essa tensão disponível na nossa rede, vai passar por um controlador de corrente alternada, tá? Um controlador de tensão de corrente alternada, que vai variar esse VRMS. E é isso que a gente vai aprender a calcular nessa semana, tá? Dependendo do tipo de técnica que a gente vai utilizar para fazer essa variação. E na saída, né, a gente tem essa entrada aqui, que entra no conversor, né, no controlador, e na saída a gente vai ter as tensões de saída, tá? O VO, que a gente pode chamar de Vout, que vai ser de acordo com os parâmetros desse controle, e o FS, que é a mesma frequência da rede, tá? Aqui a gente tem no nosso país 60 Hz, tá? E aqui a gente continua tendo 60 Hz também, beleza? Então o período vai ser o mesmo, a frequência vai ser a mesma. Bom, esse controlador aqui, esses controladores, eles são de duas formas diferentes, tá? É o controlador on e off, que basicamente ele pega os ciclos da senoide, tá? A senoide ela se repete, né? Tensão senoidal, ela vai se repetir ao longo de um regime permanente e ela desliga a tensão que chega na carga, né? Por um certo período e liga por um certo número de períodos, né? Ela desliga por um certo número de períodos e liga por outro certo número de períodos. Então aqui a gente tem um período como sendo um ciclo de repetição, tá? Então sempre que a gente for falar um período, a gente vai estar falando de um ciclo positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, tá? Então isso aqui fecha o nosso período, que a gente vai chamar de T grande. E a gente tem, a gente deixa ligado por alguns ciclos e desligado por alguns ciclos. A gente vai analisar mais a fundo no próximo vídeo, tá? E tem o controle de fase também, que é onde a gente faz o recorte de onda, que a gente passa um pedaço só da onda para a nossa carga. Beleza? Então no caso aqui a gente anula essa parte que eu pintei agora de preto e vai passar essa parte aqui só rachurada, né? Então a gente sabendo que a tensão eficaz, a corrente eficaz é proporcional à área que está embaixo desse gráfico aqui, né? Se a gente recortar um pedaço desse gráfico, deixar ele menor, a tensão eficaz vai ser menor, tá? Então o conceito básico desse aqui: desliga por alguns ciclos, liga por alguns ciclos. Nesse caso aqui, a gente vai ter um ângulo de disparo que a gente vai chamar de alfa, tá? Esse ângulo alfa a gente vai estudar nas próximas semanas, tá? Como que a gente faz o cálculo dele para entregar a potência que a gente quer para a nossa carga. Beleza? Então aqui, conceito básico dos dois controles. Vamos passar então para os tipos dos controles tiristorizados, tá? Em corrente alternada. Bom, então a gente pode fazer o controle em meia onda,
tá? Monofásico. Então aqui a gente vai fazer o controle apenas de um semiciclo, a gente vai fazer o recorte de onda em apenas um semiciclo, em uma fase só que chega da nossa rede. Geralmente é feito para aplicações domésticas ou industriais de pequeno porte. De onda completa, monofásico também dentro de aplicações de baixa potência, tá? Baixa relativamente falando, tá? Não são as maiores potências. E esse controle por recorte de onda vai ser feito tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, tá? E aí a gente tem os dois mesmos tipos, né, de aplicação para controles trifásicos, tá? O que vai mudar aqui então é que a gente vai ter 3 fases, a gente vai ter o triplo de tiristores para fazer esses controles, né? Vai ter um conjunto de tiristores ou um tiristor para cada fase, beleza? Então aqui não tem muito segredo, a gente vai só ressaltando que vai estar sempre defasado, né? Cada fase está defasada em 120 graus, então os disparos dos tiristores vão ter que estar defasados também em 120 graus. E as aplicações, né? Controle de luminosidade, aquele potenciômetrozinho que a gente gira para mudar a velocidade de um motor, por exemplo, de um ventilador, né? Ou para aumentar e diminuir a luminosidade, é utilizado a partir do dimmer, que é o componente, é o Hello World aí da nossa eletrônica de potência, tá? É o começo de tudo aí. Aquecimento por indução, então aqui a gente tem agora aqueles fogõezinhos por indução, nos próprios fornos industriais de indução para fazer derretimento de metais, tá? A gente faz todo o controle da corrente que faz essa indução das outras correntes, né? Por tiristores. Aquecimento industrial e doméstico por efeito Joule, esse aqui é o que a gente mais conhece, que é o do chuveiro, por exemplo, né? Os chuveiros eletrônicos utilizam circuitos tiristorizados, os fornos com controles mais precisos também vão possuir aí SCRs, na verdade triacs, né? Que é uma variação de tiristor para fazer esse aquecimento, para fazer controle de velocidade de motores de indução, também a gente alterando o torque, né? Alterando a corrente eficaz que chega na carga, a gente vai conseguir alterar o escorregamento, né? Alterando o escorregamento, aquele fatorzinho S lá, né? Que vocês aprenderam em máquinas elétricas. Alterando ele, a gente sabe que a velocidade do rotor altera também. E controle de ímãs magnéticos, né? Caso a gente queira deixar aquele ímã mais forte, menos forte, a gente varia a corrente que chega naquele material ferromagnético, né, que faz o circuito magnético. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.